Boa tarde, meus amados. A graça e a paz para todos que estão ao alcance desse áudio, dessa mensagem que eu quero estar trazendo nessa tarde. Eu quero falar sobre um assunto muito importante para todos nós que somos a obra-prima do Deus Criador. Saiba, queridos, que vocês que estão ao alcance desse meu áudio, dessa mensagem, que você e eu somos muito importantes para o Criador. Deus nos fez porque Ele tem prazer em cada um de nós. Mas nós temos o inimigo milenar, que ele quer a nossa total destruição, a nossa total separação do Deus que nos criou. A Bíblia diz que o nosso adversário um dia foi um anjo de Deus, um querubim de Deus, que tinha autoridade também sobre alguns anjos de Deus. Eu quero estar trazendo essa palavra lendo um texto inicial para que você saiba que bem antes de nós, seres humanos, existir, esse inimigo das nossas almas, ele já tinha perdido a autoridade de Deus e se tornou anjos das trevas. Ele é o príncipe das trevas. Quero falar essa palavra com base no livro de Ezequiel para que você entenda o surgimento do nosso inimigo, como foi precipitado e como passou a ter uma ira muito grande contra aquele que tempos depois Deus iria criar. Essa palavra está no livro de Ezequiel, capítulo 28, 13, que diz: Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Olha como era o nosso adversário, que hoje é Satanás. Ele era um querubim de Deus, tinha uma essência de Deus, e depois, por se achar que ser igual a Deus, ele se rebelou contra o Criador. Essa palavra está também no livro de Isaías. Eu vou ler para você. Isaías, no seu capítulo 14, versículo 13, que diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta foi a soberba que levou o querubim ungido de Deus a se tornar anjo das trevas. Por essa soberba, 1/3 dos anjos de Deus aderiu à rebelião que Lúcifer fez. E agora ele se torna o pai da mentira, o qual foi denunciado pelo próprio Jesus Cristo no livro de João 8, 43. O livro de João, o Evangelho de João, vamos pegar. Evangelho de João 8, 43. Jesus denuncia o pai da mentira, que foi o mesmo que um dia foi um anjo de Deus, um querubim ungido, agora com o ministério terreno de Jesus. Jesus faz essa denúncia para que nós viéssemos estar atentos, porque a fúria de Satanás não é contra Deus, mas contra a criação de Deus, obra-prima de Deus, que somos nós, eu e você. João 8, 43 diz assim: Porque
não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então essa foi a firmeza que Jesus delatou o nosso inimigo. Então o nosso inimigo é o pai da mentira, e o alvo dele é fazer o ser humano ser levado a rebelar-se contra Deus, que foi o pecado que ele cometeu. E quando o homem se rebela contra Deus, buscando a mentira, ele cai no pecado que o próprio Lúcifer já caiu. E agora Deus vai pesar a mão. Então, queridos, não pague para ver. Lúcifer, ele pagou para ver, a rebeldia dele custou muito caro, e para eles não tem mais arrependimento. Ele já foi julgado e condenado. Mas agora, querido, para nós temos uma chance. Deus quer que nós venhamos entender o propósito da nossa existência. Todos os seres humanos têm um propósito de existir. Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Só que o pai da mentira quer roubar a fé do ser humano, porque todos os seres humanos nascem com a pequena fé. E esta fé, Deus fez com que ele nascesse com ela, para que essa pessoa busquem a ele, o Criador. Não busquem o pai da mentira, querido. A palavra do Senhor, no livro de Isaías 42, versículo 8, diz assim: o próprio Deus Criador falando: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem os meus louvores às imagens de esculturas. Então, querido, Deus, ele quer ser soberano na adoração a ele. A palavra do Senhor também no livro de João, capítulo 4, onde o Senhor estava conversando com a mulher samaritana. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está procurando você, querido. Não divida a sua adoração com a mentira. O nosso adversário é ardiloso e ele se transfigura em anjo de luz. Muitas das vezes, eu que vim de uma